A graça é resistível ou irresistível? Uma pessoa pode resistir ao chamado de Deus para a salvação? Ou uma pessoa não tem poder para resistir? Alguém pode dizer não para o chamado divino na questão salvífica? Esse é o tema do nosso debate. Para discutir esse assunto, estamos recebendo aqui o missionário Cipriano Cassassi. Tem aqui várias formações, mas já teve aqui várias vezes. Quando a pessoa é frequente, tem uma regra aqui no debate, que a gente não precisa ficar lendo a ficha corrida de todo mundo. Então, missionário, bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates. Muito obrigado, pastor César. Para nós é uma grata alegria estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos a respeito desse grande assunto que afeta a nossa segurança da salvação em Cristo. Você vai defender que a pessoa pode ou não pode resistir ao chamado de Deus? Não pode resistir ao chamado de Deus. Legal. Pastor Joaquim de Andrade, do CREA, Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Bem-vindo à nossa mesa de debates para tratar esse assunto tão importante essa manhã. Com toda certeza, vamos defender um ponto de vista aí um tanto polêmico, né? Vamos aqui com o missionário Cipriano Cassassi falar que a graça sim pode ser resistida. Legal. Cipriano, seu nome é Cassassi, porque essa regra acho que é só do português aqui, né? Seria Cassassi. Isso. Cassassi? Cassassi. Né? Porque o S tem som de dizer só aqui no Brasil. É verdade. Entre as vogais. Achava que era Cassassi. Vamos lá. Cipriano, então conforme nossa ordem aqui, nosso sorteio devidamente auditado pela Caixa Econômica, tal, que nunca acontece. Começa com você, então. Vamos lá. Sua opinião inicial. A graça é irresistível. Como que você defende? Baseado em quê? Vamos lá. Bem, a doutrina da graça irresistível, ela significa que, em última análise, o fator determinante para a nossa salvação não reside em nós, mas em Deus. Essa é a beleza do Evangelho. E por graça irresistível, nós não queremos dizer que Deus nos força de qualquer jeito, nós somos levados à salvação de forma compulsória, como geralmente é entendido no senso genérico, de que nós não resistimos em qualquer momento. O que nós dizemos por graça irresistível é o seguinte, que mesmo a gente resistindo a esta graça, o favor de Deus, a ação salvadora de Deus vai sobrepujar a essa nossa resistência. Ao ponto de que, através de uma ação poderosa do Espírito Santo, mediante a proclamação da verdade e do Evangelho, nós chegamos à salvação. Ok. Pastor Joaquim, o senhor vai defender que a pessoa pode sim resistir? Quais são suas bases para iniciar aqui o nosso debate? Bom, eu vou querer também falar um pouco sobre Calvino, né? Porque isso está baseado nas ideias de Calvino. São interpretações bíblicas que Calvino deu, alguns textos da Bíblia. E eu, claro, vou refutar esses textos. Então, essa questão de que, por exemplo, o Senhor, né, ele estende a sua mão, ele espera a pessoa ser atendida, né, que é a oferta de Deus. Agora, esse Deus do calvinismo não é um Deus cavalheiro, por sua vez, que oferece a graça a todos com as mãos estendidas para um pobre pecador. Mas esse Deus é totalmente diferente. Agora, eu queria dizer que um texto, por exemplo, como Isaías 65, verso 2... o tempo todo estendia as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Então Deus estende as mãos a um povo obstinado, um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que o rejeita. É interessante a gente observar, porque esse Deus, né, é um Deus amoroso, ama todos e quer a salvação de todos, diferentemente do que também ensina o calvinismo. Então a pessoa pode rejeitar, ele faz o convite e tem pessoas que não aceitam este convite. Logo, ele pode rejeitar a graça de Deus. Ok. Missionário Cipriano. Bem, eu acho que o grande problema de fazer esta colocação não é, em primeiro lugar, soteriológico. Porque a nossa soteriologia tem um condicionamento. Ela é condicionada primeiro pela nossa teontologia e depois pela nossa antropologia. Qual é a compreensão
que a pessoa tem a respeito de Deus, do ser de Deus, quem é Deus e o que ele fez, faz e pode fazer por nós. E, em segundo lugar, qual é a compreensão que a pessoa tem da real condição do homem sem Deus. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos perceber que as Escrituras apresentam Deus em sua soberania. Primeiro, vamos olhar que Jonas vai declarar que a salvação pertence ao Senhor. A salvação, o ato de redimir, de salvar, pertence exclusivamente ao Senhor. Até aí todos concordam. Até ali nós concordamos. E não somente neste ato soberano, nós vamos olhar também, por exemplo, em Isaías, onde Deus vai declarar, Isaías capítulo 43, versículo 13, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, e ninguém pode impedir o agir do Senhor. Ou seja, que Deus pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus é soberano. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus intenta redimir o ser humano, salvar o homem, quem é o homem para dizer que Deus não pode salvá-lo? Para contender contra o Senhor, o Criador, o soberano. Aquele que tem o controle do coração do ser humano e a capacidade de incliná-lo segundo a sua própria vontade. Em segundo lugar, nós temos uma questão antropológica. Se nós entendemos que o ser humano, em seu estado natural, ele está morto, como ele pode reagir a Deus sem que, a menos em primeira instância, Deus realize uma obra miraculosa, redentiva ou regeneradora no seu coração? É isso que nós queremos afirmar por graça irresistível. É que Deus, por natureza, o ser humano resiste a Deus. Por natureza, todos nós não queremos ir a Deus. Todos nós resistimos. De tal forma que se Deus deixasse a salvação por exclusiva responsabilidade nossa, até neste exato momento, nós estaríamos perdidos no pecado. Ok. Pastor Joaquim. Mateus capítulo de número 22, verso 2 e 5. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. O texto está dizendo aqui que estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para seu campo, outro para seu negócio, e outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Então, este texto, para mim, é um texto muito claro, mas eles não quiseram vir. E é interessante, de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram. É interessante, né? Porque aqui mostra, mais uma vez, como tem vários outros textos bíblicos, que eles foram convidados para o banquete, mas nem todos quiseram ir. Muitos, o texto diz aqui, não deram atenção, saíram amando as suas próprias vidas do que o reino de Deus. Então Jesus ensina aqui que Deus chama a todos, a sua oferta então misericordiosa da graça, mas nem todos aceitam o convite. Por quê? Porque, eu diria, ele não é irresistível. É por isso que o autor dos Hebreus, no capítulo 12, verso 25, ele vai dizer: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então isso não faz sentido. Se a graça é irresistível, então não pode ser rejeitada. Se a pessoa ela é eleita, como pregam os calvinistas, ela não pode resistir à graça. Então se ela não é eleita, então a graça salvífica, eu diria, ela não é oferecida a ela. Ela não pode rejeitar algo que não foi oferecido. Da mesma forma, ninguém recusa um presente de ninguém que ofereceu um presente para ela. Então, de todos os modos, dizer aí, para não rejeitar a graça seria, eu diria, inócuo, seria ridículo, né? Essa graça aí, irresistível. Missionário.
Bom, foi feita várias colocações, começando pelo texto de Mateus 22. Estes homens rejeitaram, porque é natural do homem perdido no pecado rejeitar, a oferta da graça salvadora. É natural. E quando nós estamos dizendo que o ser humano... Eles foram chamados para a festa? Foram chamados. Uhum. Foram convocados para a celebração. Tipo assim, a sua resposta não sei se atende ao argumento, né? Porque ele falou assim, olha, usou um texto de Jesus, o convite era real? Sim. O convite era verdadeiro? O convite é verdadeiro. O convite Foram para eles o convite é honesto. E eles puderam resistir? Eles podem resistir ao convite, mas a graça de Deus triunfa sobre o convite. Então quer dizer que no fim eles participaram da festa? Estes homens, os que não participaram da festa, eles não o fizeram porque eles simplesmente ouviram o chamado, uma vocação que nós teologicamente denominamos de vocação genérica ou vocação universal ou o chamado externo. Mas eles não ouviram... Deus ofereceu o convite para eles? Deus ofereceu o convite. Então, se Deus ofereceu o convite e eles não quiseram, eles resistiram ao convite de Deus. Esses resistiram ao convite do Senhor, é verdade. Mas por que eles resistiram a este convite? Todos aqueles que foram de antemão preparados para a redenção jamais resistirão definitivamente ao convite da redenção. O senhor consegue mostrar isso dentro do texto de Mateus, que ele citou? Nesse texto, o que nós vemos? Nós vemos Jesus chamando os homens... O versículo 2. Ao reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do filho, então enviaram os seus servos para chamar os convidados para as bodas. Mas esses não quiseram vir. Sim. Então ele enviou ainda outros com essa ordem de dizer aos convidados, eu já preparei o meu banquete, os bois cevados foram abatidos, não sei o que lá, vinde as bodas. E eles não se importaram, não foram. E outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando suas tropas, não sei o que lá e tal. Aonde é o texto aqui dentro dessa parábola, dentro desse conjunto, que o senhor vê essa questão de que, olha, eles não foram porque eles não eram escolhidos e então ele... Como que é? Não, a verdade do texto é que o Senhor lançou um convite e este convite foi rejeitado. Por que este convite foi rejeitado? Porque nesta luta, estes homens foram mais fortes do que Deus. Estes homens foram capazes de frustrar o plano de Deus. Se nós defendemos uma teontologia onde temos um Deus soberano, que tudo aquilo que ele faz, segundo a sua vontade, não pode ser impedido pelo homem, nós precisamos de uma interpretação que seja coerente com a verdade da soberania de Deus. Senão, mas se nós questionando a soberania de se Deus. nós interpretarmos, por exemplo, se interpretarmos este texto dizendo que estes homens resistiram porque eles foram mais fortes que a oferta da salvação. Não é que eles foram mais fortes do que a oferta da salvação, ou mais fortes do que Deus. Esses homens, eles simplesmente têm algo dado por Deus que é chamado de livre-arbítrio, capacidade de escolha. Então, eles não quiseram, é o que o texto diz. Por isso é que eu... Agora, se a pessoa Por isso é que eu comecei a pergunta, o meu argumento dizendo o seguinte, que dizer que a graça de Deus é irresistível não é, em primeiro lugar, um problema soteriológico. É um problema antropológico e teontológico. Qual é a sua percepção sobre Deus? Quem é Deus? Quem é o Senhor, o Criador dos céus e da terra? Aquele que tem o controle sobre todas as coisas. E quem é o ser humano? Se você tiver uma percepção bíblica coerente e profunda sobre Deus, jamais você poderá chegar à conclusão de que a graça de Deus, ela é totalmente, determinantemente resistível para os eleitos. Muito bem. Se a pessoa é eleita, ela não pode resistir à graça. Se ela não é eleita, deixa eu terminar. Se ela não é eleita, então a graça salvífica não é oferecida a ela. É isso mesmo? Não. Você crê nisso? O que nós estamos dizendo é o seguinte: a graça de Deus, o chamado para a salvação, ele é ofertado para todos, sem que se faça qualquer acepção de pessoas. Então, se a pessoa é eleita, ela não pode resistir à graça.
Então eu te pergunto, se a graça salvífica não é oferecida a ela, você diz que é oferecida a todas. Então ela não pode rejeitar algo que não foi oferecido. Mas se foi oferecido e ela resiste, então ela pode resistir. A graça de Deus. A proclamação do evangelho, que é um instrumento usado por Deus para fazer a sua graça salvífica chegar para a humanidade, ela vem a todos. Vem para todos. Sem exceção. De qualquer pessoa. Agora, mas a pergunta dele é assim, tá? Você está dizendo que a proclamação vem para todos. É para todos. Mas não a graça, através da proclamação. O que eu quero dizer... que você está falando, né? Não, o que eu quero dizer Deus é o seguinte, quer que todos sejam salvos ou alguns? O que eu quero dizer... Deus quer, quando nós dizemos que Deus quer que todos sejam salvos... Isso não estou pregando universalismo, Não. mas ele quer que todos sejam salvos ou não? Se dissermos que Deus quer que todos sejam salvos, você precisa definir que todos são estes. Se te referes a todos que creem, que creem. João claro, 3,16. Claro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com certeza. Todos então, estes tem que crer. Sim, e todos estes que creem são os eleitos. Se estiveres a entender o todos como sendo aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo para a redenção, sim. Então, se ele é eleito e não pode resistir à graça, esse convite que foi feito aí não tem coerência. Então, esse convite não é a todos. É somente aos salvos. Por isso tem um segundo lado da moeda, que é antropológico. Qual é a sua antropologia? Você entende que... o pastor entende que o ser humano está... no seu estado natural, ele está perdido, ele está alienado de Deus. Todos estão... Que ele está numa condição de morte espiritual, de formas que ele jamais pode responder a Deus de forma salvífica, assim que antes Deus realize uma obra de regeneração. Sim, isso é Efésios. Okay. Interessante. Porque... Isso significa que o homem, no seu estado natural, o que ele vai fazer? Vai resistir à graça de Deus. A menos que Deus opere uma obra no seu coração. Mas ninguém nega que há uma atuação do Espírito Santo. Ninguém nega isso. Agora, aqui em Apocalipse, capítulo 16, verso 11, olha o que diz assim o texto. E blasfemaram o Deus do céu por causa da angústia e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. O que quer dizer isso? Rejeitaram. Eles rejeitaram, eles resistiram, não se arrependeram das suas obras. Então Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, mas se ele não abrir a porta, o que acontece com ele? Ele está fazendo o que com isso? Não abrindo a porta do seu coração. Então Deus está batendo as portas de todos os corações, esperando que o pecador abra, porque Deus não quer que ninguém se perca. Então Deus quer cear com você. E é interessante porque os calvinistas rejeitam essa ilustração aí e argumentam que Deus não estava falando aí com os incrédulos, mas com a igreja, porque essa carta foi escrita então para uma igreja que é a igreja de Laodiceia. Mas o texto foi escrito para a igreja como um corpo místico. Interessante, o corpo místico de Cristo, né? E aí, não foi escrito para essa igreja mística. Foi escrito aí para uma igreja nominal, uma congregação que pode reunir cristãos verdadeiros e cristãos meramente nominais, como tem em todas as igrejas, mas que não vivem a sua fé. Então, que nem todas as igrejas locais eram obedientes. Isso fica claro aí na leitura das 7 igrejas. Interessante porque um crente da igreja de Corinto, a gente sabe que tinha lá problemas lá sexuais dentro da igreja, problema com a madrasta. Paulo disse para expulsar essa pessoa da comunhão. Agora, o anjo da igreja que está em Laodiceia, essas palavras diz o amém. E é interessante porque você é morno, nem frio e nem quente, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. E é interessante porque a Bíblia diz: você é miserável, você é digno de compaixão, pobre, cego, nu. E ele não pode enxergar. Agora, a igreja de Laodiceia, ela era apenas uma igreja nominal, composta de cristãos lá, de aparência, que não viviam a sua fé que professavam. Mas Deus disse que iria vomitá-la
da sua boca. E aí eles eram cegos espirituais porque precisavam comprar o colírio, como diz lá no texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Agora, quando nós analisamos esse contexto, Deus está batendo a porta como um cavalheiro. Quem que arromba a porta? É o ladrão. Deus não arromba a porta de ninguém. Então ele bate. Se alguém abrir, olha aí, ele pode abrir e ele pode não abrir. Quando ele não abre a porta, ele está fazendo o quê? Está resistindo. Isso, mas quem que está batendo? É o Senhor Jesus. Ah, então ele pode. Ok, vamos lá. Mas até que ponto ele pode resistir? Essa é a questão. A doutrina da graça irresistível, ela não diz que nós não podemos resistir de forma alguma à voz do Espírito Santo. Nós resistimos. Então Deus está batendo. Nós que estamos aqui, em nossa experiência de salvação, nem todos cremos no primeiro dia que ouvimos a mensagem do Evangelho. Nem todos ouvimos, nem todos, na primeira pregação que nós escutamos, a que fomos expostos, nós cremos. Por que não? Mas você foi atraído por Deus com uma força irresistível? Claro. Se fosse assim, você teria aceito na primeira. Por isso é que eu estou dizendo, esta é a incompreensão que está sobre a doutrina da graça irresistível. Quando dizemos que a graça é irresistível, nós não estamos dizendo que Deus é como um ladrão salteador que chega, arromba a porta e nos leva de forma compulsória à sua presença. Não. Ele a violenta graça, o pecador? Não, não, de modo nenhum. Não violenta. De modo nenhum. Isso. A graça irresistível... Ele oferece a sua graça pacientemente, né? Perceba, pastor. Esperando que a pessoa se arrependa. Perceba, pastor. A doutrina da graça irresistível, ela diz o seguinte, que sim, nós podemos resistir à voz do Espírito Santo, mas nós não resistimos essa voz de forma definitiva. Em algum momento, o Espírito Santo sobrepõe a nossa resistência. Ele realiza uma obra de transformação no nosso coração. Então, quem abre obra a porta? regeneradora. Quem abre a porta? Através dessa obra regeneradora, ele muda a nossa condição interna. De tal modo que se outrora ouvindo o Evangelho... Mesmo que você não queira. De tal modo que outrora ouvindo o Evangelho, nós resistíamos e não criamos, agora nossa condição interna, a nossa natureza fora transformada, agora nós temos prazer e queremos correr para Deus. Isso nós vamos para o Senhor. Abordando a questão do Ordo Salutis, né? Que essa questão já vai indo para outra área do debate, que é o que vem primeiro, né? A regeneração ou a conversão. Volta aqui, Joaquim. Então, Efésios 5,18, a Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho, né, que é uma fonte de devassidão, de contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí eu te pergunto, esse ato de encher-se do Espírito Santo é de Deus ou do homem? É interessante que quando se faz um estudo exegético claro e profundo deste texto, você vai perceber que o verbo grego é um passivo. Não é que nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós não nos deixamos encher. É o Espírito Santo quem nos enche dele. Nós temos que deixar, ou não? Porque há uma mudança na nossa condição. Missionário, nós temos que deixar ou não? Por que nós deixamos? Sim, nós deixamos. Enchei-vos. Atenção, é que esse apelo para ser cheio do Espírito Santo está sendo direcionado para a igreja, para os crentes, isso, para os não eleitos. Para os ímpios, não para aqueles que estão mortos. Perceba que o argumento do apóstolo Paulo, ele é progressivo. Ele é progressivo. Paulo apresenta o seu ensino doutrinário e agora ele está aplicando o ensino doutrinário para a vida da igreja. Perceba que no capítulo 1 ele apresenta todo o plano da redenção, plano este orquestrado desde antes da fundação do mundo. No capítulo 2 ele apresenta como este plano foi então aplicado no nosso coração através da obra regeneradora, a obra graciosa, como nos tira do estado de morte espiritual. E a partir do capítulo 3 vai descrever este grande mistério, continua a descrever o mistério da igreja onde nós fomos inseridos. E a partir do capítulo 4 ele agora começa a aplicar
uma vez que nós fomos redimidos, como nós devemos viver agora. Então, mas a pessoa Entendeu? pode A partir do capítulo ou não 4. ser cheia do Espírito Santo. O crente pode, porque ele já foi transformado, ele já foi regenerado, ele Pode já ser é cheio salvo. e pode não ser cheio. O crente deve ser cheio do Espírito Santo. Deve, eu também concordo. Agora, se ele não quiser, ele porque o está texto fala assim, ó, resistindo. não vos encheis do embriaguez com vinho, onde há devassidão, e em última análise, a devassidão é pro perdido. Sim, são os O apelos devasso éticos. não é do reino de Deus. Então, ele está falando que o cristão, já que pode ser cheio do Espírito Santo, é o salvo. Tá, mas esse salvo também potencialmente pode se tornar um devasso, né? Que nesse Sim, texto. são os apelos éticos. Olha, agora que vocês são salvos, vocês já não podem viver desta maneira. Vocês devem viver deste modo. Agora, vocês não podem viver controlados pela embriaguez. Vocês têm que viver sóbrios, controlados pelo Espírito Santo. E Este ele é tá o paralelo, mostrando com o paralelo isso- que Paulo está usando. O que nós queremos pegar, voltando aqui, pastor, vamos olhar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 18. Paulo diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura Para os que perecem. para os que se perdem. É loucura. Essa é a condição do homem natural, o homem morto no pecado. Quando ouve o evangelho, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Olha, a pregação do evangelho, a pregação cristocêntrica, a pregação focada na pessoa de Jesus, quem ele é e a obra que ele realizou para a nossa redenção. Para os judeus, é loucura. Para os judeus é um escândalo. Escândalo. Mas para os gentios é loucura. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Isso. E é interessante que uma das formas, uma das nomenclaturas teológicas da doutrina da graça irresistível é exatamente essa: chamado eficaz. É a doutrina do chamado eficaz. Quando a pregação é pregada, quando a mensagem é pregada, o evangelho é anunciado, existem dois chamados. Um apelo que é genérico, que quando os judeus estão ouvindo, é escândalo. Quando os gentios estão ouvindo, é loucura. Mas quando aqueles que, para além de estarem ouvindo um chamado genérico, estão ouvindo um chamado específico, eficaz do Espírito Santo, estes ouvem, creem para a salvação.